Profetizo mais uma vez, eu estou profetizando, olha aqui, olha meus olhos, eu estou profetizando, eu, pastor Paulo Marcelo, em 1º de janeiro de 2023, não será Jair Messias Bolsonaro o presidente do Brasil. Assim diz o Senhor, eu estou profetizando como profeta, não será presidente do Brasil. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, meus amigos, que alegria poder falar com vocês. Espero que esteja tudo bem com você, tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder uma vez mais me comunicar com você através do Falando de Bíblia. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Se esse vídeo aparece para você e você está assistindo aí os nossos assuntos que sobem todos os dias, um vídeo, seja como resposta para um dos nossos seguidores ou uma pauta de algum assunto que estamos tratando, aproveita o momento, se inscreve, toca no sininho para você receber todas as nossas notificações e a gente poder caminhar juntos. Então, me enviaram aqui no meu WhatsApp uma profecia e nós vamos começar o ano de 2022 falando sobre profecias. A ideia de que a igreja brasileira tem de profecias é de ficar revelando um monte de coisa. E a ideia da profecia é ligar você, que está aqui no seu presente, a coisas futuras. Quando a gente fala de revelação, é de tornar claro, evidente, o assunto, ou uma ação, ou alguma coisa que estava encoberta. Agora, o que me espanta no vídeo em voga que nós recebemos é que o pastor Paulo Marcelo, pastor que foi projetado pelos Gideões Missionários da Última Hora, um extinto congresso de missões que havia no nosso país, ele que já foi bolsonarista, e eu não vou entrar aqui no mérito, pastor Paulo, você é Bolsonaro, você é de esquerda, eu sou de Jesus. Como cidadão brasileiro, eu fico com o meu voto velado. Por quê? O voto é pessoal, ok? Aos mais chegados, eu às vezes converso uma coisa e outra, pergunto qual é a ideologia daquele partido, para eu não votar em uma pessoa pela qual o partido faz dele uma marionete e é contra a família tradicional. Eu sou contra todo e quaisquer partido que é contra a família tradicional. São os meus valores. Família, Bíblia, Deus, ok? Então, se eu tenho princípios bíblicos, se eu amo a Deus, e se eu acredito em algumas questões que eu levo como prática de comportamento de vida, eu não abro mão desses valores. Respeito toda a autoridade constituída, mas o que eu vejo no vídeo, nitidamente, é a ideia de um irmão em Cristo que está passando por problemas e que agora resolveu colocar Deus no meio dos seus devaneios. Ele que era antes bolsonarista, apoiado pelo pastor Marcos Feliciano. Pastor Marcos Feliciano pediu votos para ele quando ele foi candidato a vereador. Ele não ganhou. Agora está do lado da esquerda no país, diga-se de passagem, fazendo campanhas para um determinado candidato presidencial, que eu não vou falar o nome. Então, você é inteligente, já sabe o que eu estou falando. E a gente precisa tomar muito cuidado quando as pessoas, elas pegam e começam a falar em nome de Deus, dizendo que Deus falou, que Deus me disse, que Deus me revelou, e as pessoas andam brincando quanto a isso. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia comigo, 1 de João, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Poxa, pastor Paulo,
Porque tem um monte de gente que fala em nome de Deus, que Deus não as autorizou, Deus não as autenticou, Deus não mandou elas falarem nada e elas estão insistentemente dizendo, Deus mandou falar. Você sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? E aí eu vou ficar com aquilo que diz a Bíblia. Eu vou julgar a profecia, porque ele está dizendo que em 2023, o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro não será presidente da República, ou não terá continuidade à presidência. Eu não estou julgando no âmbito pessoal, a pessoa que está profetizando, eu estou julgando a profecia. Vamos ao que está escrito? Porque a turma hoje gosta de falar contra fulano, contra Bertano e tal. Vamos à Bíblia. Romanos, capítulo de número 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, verso 2, Romanos, capítulo de número 13. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Queridos, toda autoridade é levantada por Deus. Ah, pastor, Deus não levantou a Babilônia para corrigir os hebreus? Deus não levantou os caldeus para corrigir Judá? Deus não tem as suas maneiras de trabalhar e não comanda todas as coisas? Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo está debaixo do governo de Deus. Aí fica uma galerinha que é ativista, uma galerinha que está abandonando o púlpito da igreja para caminhar em um ativismo esquerdista. Para mim, se não passam de uns desviados, porque largou aquilo que é a grandeza da pregação, a beleza do chamado, para ficar seguindo atrás de reconhecimento humano. E Jesus, pare e preste atenção, não confunda, antes que você depois venha falar assim, poxa, pastor Paulo, mas muita gente está largando a instituição, porque a instituição, falaste bem, instituição é uma coisa, igreja é outra. Instituição é o CNPJ, igreja sou eu. Agora eu, como igreja, me reúno no templo onde há um CNPJ, porque nós temos que andar em conformidade às autoridades presentes à nossa volta, sejam por governos municipais, estaduais e assim por diante. E aí a turma fica nessa coisa doida, maluca, e fica trazendo confusão sobre a cabeça da galera, porque muita gente perdeu, tá? A mamata, o dinheiro fácil. Gente que está inscrito lá como cargo comissionado, não vai trabalhar. E eu vou dizer para você, eu já trabalhei na administração de uma prefeitura, de uma cidade, eu sei do que estou falando, porque eu tinha um trabalho dentro do setor administrativo, de também, de vez em quando, detectar os fantasmas, gente, espante-se, de igreja, líderes, e que muitas vezes nem assinar ponto assinavam, mas ganhavam dinheiro por conta de arranjadinhos. Meu irmão, o Evangelho de Cristo é muito mais do que qualquer arranjado na terra. A promessa bíblica para nós é muito maior do que qualquer coisa que se ofereça para nós nesses dias. E eu não vou me calar diante dessas situações, como tais agora do pastor Paulo Marcelo, que profetiza, e eu vou deixar este vídeo arquivado, ok? Para que quando abrir 2023, se não tiver cumprida a profecia, eu vou escrachar a cara dele aqui e vou chamar de falso profeta. Se a profecia se cumprir, eu vou bater palma e vou dizer assim, certamente, graças a Deus,
Deus estava na sua boca e a palavra se cumpriu. Se cumprir, glória a Deus. Se não cumprir, falso profeta. E eu já vi muita gente tendenciosa, fazendo os seus malabarismos para justificar as suas ações. Meu irmão, você pode mudar. Se era de direita, quer virar para a esquerda. Se era de esquerda, quer virar para a direita. Se era pentecostal, quer virar reformado. Tu era reformado, quer virar pentecostal. Você só não pode deixar de ser homem e querer virar mulher, e você que é mulher querer virar homem. Ponto. Não mude a sua natureza. Não mude a sua natureza. Não mude a sua natureza. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a turma anda bagunçando por aí, falando em nome de Deus, dizendo que Deus mandou ela falar tal coisa, e aqui eu vou pegar no pé. Nós estamos com um canal do Falando de Bíblia, também para podermos deixar o povo do Senhor em alerta para que você não seja uma massa de manobra na mão dessa gente. Para que você não seja encabrestado por gente que vai usar o púlpito de algumas igrejas, e se alguma igreja, alguém tentar te coagir, vota no fulano, você tem que votar no fulano, filma, pega o seu celular e filma, e denuncie, porque é crime. Você quer fazer a sua carreira eleitoral? Vai para a praça, vai para a rua, contrata gente, faz sua propaganda. Agora, não vem usar o púlpito da igreja, que é para pregar, para fazer pedido de voto, encabrestamento dos irmãos, coagindo seus irmãos. Então fica aqui a minha palavra. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vou terminar o meu texto aqui de fala, falando de Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no verso de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A profecia tem esses três âmbitos. Ela edifica, ela exorta e ela consola. Ok? Então você pode averiguar o que está acontecendo nos nossos dias. Pastor, a profecia é de Deus quando? Quando ela se cumpre. Se não se cumprir, não veio de Deus. Eu amo quando essa galera fala assim, na data tal vai acontecer isso, dentro de tantos dias vai acontecer isso. Grave, meu irmão, escreva, seca as suas lágrimas, segura a onda por um momento, segura a sua emoção e ouça o que estão dizendo em nome de Deus. Porque eu acho muito sério a pessoa pegar e falar em nome de Deus quando Deus não mandou ela falar nada. Então fica aqui o meu alerta para você, para 2022. Preste atenção, é um ano eleitoral e eu não vou ficar aqui pedindo voto para ninguém, mesmo porque eu tenho meu voto, é pessoal, e eu não conto nem para minha esposa, não fico nem influenciando a minha esposa. Já trabalhei com política, tá? Já trabalhei. Pedir o voto, você apresentar proposta é uma coisa. Agora você ficar, não, porque Deus me revelou, porque não tentar influenciar usando uma falsa espiritualidade, ou os dons espirituais sendo manuseados de uma forma que vamos agora esperar o resultado. 2023, está aqui registrado o vídeo, para a gente voltar aqui, ver se cumpriu ou se descumpriu. Deus abençoe sua vida, faça como os nossos irmãos, envie o seu vídeo, envie o seu assunto, e aqui nós vamos te responder falando de Bíblia.